Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma terça-feira de análise aqui no canal. Caso você não saiba, todas as terças-feiras nós fazemos análise de acomodação e de trabalho para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda. Então, caso você ainda não seja inscrito, aproveita para se inscrever para não perder as nossas análises aqui do canal. Hoje a análise será de acomodação. Vamos para a tela do computador. Vamos lá então. O primeiro passo que você tem que fazer é entrar no Google, colocar dact.ie, que é o site principal que a gente consegue encontrar acomodações. Mas eu já ouvi falar no grupo do Facebook ou no grupo WhatsApp. Sim, gente, todos os meios, tá bom, são possíveis e são válidos. Mas aqui é uma opção que eu encontrei para mim e para outros estudantes também, no qual você consegue rastrear, tá bom? Casas de menor valor e com mais confiabilidade. Por quê? Muitas vezes, quando você está no grupo do WhatsApp ou realmente também no Facebook, você está ali realmente por uma grande necessidade e você não consegue verificar as outras possibilidades. Esse site aqui você vai encontrar outras possibilidades, que não vai ser excluindo também as possibilidades que você já tem no grupo do Facebook ou do WhatsApp, mas aqui você vai ver que às vezes as casas podem ser melhores e o quarto talvez não seja compartilhado com muitas pessoas. Ou você consegue até um quarto com um valor acessível, diferente se você estivesse ali no grupo do Facebook, que você iria pagar 600 euros num quarto compartilhado com mais duas pessoas, tá bom? Então vamos para os exemplos de hoje. Você tem que escolher ali a terceira opção, que é o share, tem o buy, o rent e o share. Você, na verdade, vai alugar um quarto dentro de uma casa compartilhada, caso você ainda não saiba, tá bom? Porque de imediato é muito difícil que você consiga pagar por uma casa inteira. E como você é um estudante, você também nem precisa do espaço todo, você precisa de um lugar de paz mesmo para quando você chegar da escola ou do seu trabalho você ter onde descansar. E essa realmente é uma medida muito mais barata. Até mesmo nativos, tá bom, gente? Pessoas da Irlanda, eles têm esse costume realmente de dividir casa, porque é muito mais barato. Já entrou no site, já tá aqui em Shared, aí você vai escolher a sua localização. Então, vai ser Dublin, vai ser Cork, Galway, Belfast. Se você ainda não selecionou qual cidade você quer ir, você ainda está no processo de decisão de intercâmbio, nós temos parcerias com escolas nas quais você consegue fechar diretamente sem taxa de agência. É só você colocar um comentário aqui embaixo ou clicar também no nosso primeiro link. E aí você faz parte do nosso Pact Irlanda com uma carta também de crédito para você começar a fazer o seu intercâmbio. Agora, caso você já tenha fechado o seu intercâmbio, já tenha decidido qual cidade que você vai ir, bacana, sem problema nenhum. Ainda assim, você pode fazer parte do nosso Pact Irlanda. Lá você vai aprender a como fazer a aplicação corretamente, qual o texto padrão que você pode utilizar aqui como um script e conseguir, né, os seus retornos das casas que você quer alugar. E também você vai conseguir 5 modelos de currículos diferentes, vai conseguir os contatos diretos também de recrutadores na Irlanda, que vai ser muito mais fácil para você conseguir um emprego também. Vamos lá, então? Para título tá bom de exemplo de hoje, a gente vai pegar a cidade de Cork. É uma cidade que eu gosto, então, um exemplo, tanto Dublin quanto Cork, mas Cork é um pouquinho mais barato para você morar. Em relação ao emprego, você vai conseguir em qualquer lugar que você for morar. Aqui, um exemplo, em Cork pode ser um pouco menor que Dublin, só que vai ter também oportunidade de empregos. Claro que em Dublin vai ter muito mais, mas eu acredito que é muito mais de você ter a autoconfiança, né, de você conseguir procurar o seu emprego, mesmo que o seu inglês esteja básico, que você vai ver que vai ter várias oportunidades. E lembrando que mesmo que você vá para qualquer outra cidade, nós temos vídeos aqui também no canal de Dublin, de como você consegue procurar sua acomodação. E caso você vá para Dublin ou qualquer outra cidade, lembre-se que as acomodações que ficam mais distante do centro, elas são geralmente mais baratas e você vai dividir com menos pessoas. Vamos começar com esse exemplo aqui. Essa acomodação, ela fica bem localizada, tá bom? Tá aqui, que fica em Cork City Center, e o valor tá 675. Mas lembrando que esse valor é para um quarto individual, é um double room. Como que você consegue identificar? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Como que você consegue identificar se você vai dividir o quarto com alguém ou se você não vai dividir o quarto com alguém? Sempre vai ter escrito, tá bom? Aqui tá double room, shared bathroom, que você vai dividir, né, o banheiro e o apartamento. Mas se fosse um quarto compartilhado, estaria aqui a informação também. E caso fosse um quarto twin, que é um quarto duplo, geralmente, tá? Esse quarto é individual. Conforme o tempo for passando, você vai ver que vai aparecer também outras oportunidades de quartos mais baratos, tá bom? Mas é importante que a primeiro momento você veja o que está dentro da sua realidade. Se esse valor não está dentro da sua realidade, pegue um outro quarto mesmo que você vá compartilhar e depois, quando surgir o momento apropriado, você mude de casa, não tem problema nenhum, tá? Mesmo que você pegue um contrato fixo ali de 6 meses ou até um ano, você pode
depois de um tempo, você pode colocar alguém no seu lugar e pedir, tá bom, o depósito. Ou você pede para a pessoa que você está colocando no seu lugar o depósito calção que você tinha colocado. Mas sempre você tem que acordar com o seu landlord. É uma coisa que você precisa conversar com o dono da casa, com as outras pessoas também que moram na casa. Então é muito importante, tá bom? Vamos lá então, avaliar essa acomodação. Aqui tá que é uma acomodação que tá válida por 3 meses, iniciando no dia 22 de maio. Aqui as preferências tanto por homem quanto por mulher, tá bom? E mais uma pessoa. Como a gente já citou, que tá localizado no centro de Cork, então assim, a localização é muito boa. O valor tá ok, porque é uma localização muito boa, e você vai ver que tem quartos por 900 euros, só por estar ali no centro. Aqui, ele mencionou que o quarto, né, a casa geralmente sempre mobiliada, tá, gente? Então é uma coisa que às vezes fala, mas é custoso, mas é porque já tem toda a mobília, só não vai estar incluso as contas, tá bom? Não vão estar inclusas as contas, então você tem que contar com um pouquinho mais no seu orçamento. Então, um exemplo, conta de gás, conta de energia, conta de lixo, tá? Que tem, e assim, mas não é todo mês, tá bom? É a cada 2 ou 3 meses, todas essas contas. E a internet, né? E a internet é realmente todo mês. A água não tem, tá bom? Não se paga água na Irlanda. Vamos lá, então. Aqui a gente vai ver um pouquinho das fotos. Na descrição, ele já tinha comentado que tem um quarto que é double bed, tá bom? Que é double room, que é um quarto individual. E aqui tem o single bucket bed, e também tem os outros with bucket bed, que é com um beliche, tá bom? Então tem um quarto também que é com beliche, então que é para dividir. Provavelmente esse quarto ele deve ser um pouco mais barato, porque você vai dividir com outra pessoa, caso você venha escolher algum outro quarto. Mas esse anúncio em específico é do quarto individual. Tá bom? Aí tem esse outro quarto que é com beliche. Aí aqui são as fotos da casa, banheiro bem organizado, a sala bem limpa e organizada também. Aparentemente é uma casa bem confortável também, perto do centro, provavelmente seja até um apartamento. É um apartamento, né? Tá escrito aqui que é um apartamento realmente, porque parece ser pequeno, mas apesar de ser pequeno, é muito bem organizado. Então é uma ótima opção, caso você, né, esteja planejando fazer o seu intercâmbio em Cork. Gi, como que eu tenho que aplicar e quando? É importante que você já esteja, tá bom, na cidade para fazer essa aplicação, ou que você já esteja bem próximo de embarcar. Então, exemplo, eu embarco semana que vem, então começa a aplicar essa semana, porque quando você conseguir o retorno, você vai ter que fazer a visita. Então, é importante que você já esteja na cidade, tá bom? Você nunca vai fazer o depósito antecipado, nunca vai transferir nenhum tipo de dinheiro antes de pegar a chave, antes de fazer visita. Lembrando que fazer a aplicação aqui não te garante o direito de morar na casa. Você vai ser chamado, e aí você vai passar por uma entrevista, vai ser entrevistado também pelas outras pessoas que moram na casa, se já houver alguém, né, morando nessa casa. E eles vão ver, tá bom, de acordo ali com quem mais eles têm afinidades. Tá? E querendo ou não, é realmente isso também de ver quais são os seus horários de escola, os seus horários de trabalho. Em outro vídeo aqui no canal, eu já disse pra vocês que eu acho que mais importante, tá bom, na nossa linha do tempo é pegar uma acomodação temporária, que não é nesse site, eu ensino dentro do Pact Irlanda, que você pegue uma acomodação temporária, já pegue por um mês a sua acomodação temporária, e aí depois disso você já tem tempo para você conseguir a sua acomodação fixa, que são essas aqui, as acomodações permanentes. Mas por que é mais importante você conseguir uma temporária ali pelo menos por umas 4 semanas? E aí depois dessas 4 semanas você tem mais tempo para procurar a sua acomodação fixa, que é essa permanente nesse site que a gente ensina, tá bom? Por quê? Porque a primeiro momento, na linha do tempo, eu acho que é mais importante você conseguir um emprego primeiro, porque você já tem como ficar numa residência, mesmo que temporária, ali, estudantil, ou numa host family, conseguir o seu trabalho, e após você conseguir o seu trabalho, você já vai ter uma referência maior e vai conseguir também oportunidades melhores de casa. Então, exemplo, tô trabalhando e o trabalho é fácil, tá bom, gente, de você conseguir, é mais um bloqueio realmente, se você consegue falar inglês ou não, mas o trabalho não é uma coisa difícil de você conseguir. E aí você vai, tá bom, já tenho meu trabalho. No trabalho, você vai pedir uma carta de referência, e essa carta de referência vai contar muito quando você for fazer as visitas na casa, porque eles já vão ver que você vai estar trabalhando. Gente, mesmo que seja um trabalho simples, tá? Não precisa ser um trabalho, nossa, incrível, não. Mas aí você já vai, tá bom, atestar que você já trabalha, você tem referência de trabalho, você estuda, e aí você provavelmente fica a maior parte do tempo fora de casa.
Vamos para nossa segunda análise do dia de acomodação. Essa acomodação aqui também é um double room, um pouco mais barato do que a gente já viu, mas por que ela tá um pouco mais barata? Porque ela é mais distante do centro, tá bom? Então ela custa 550, é mais distante do centro de Cork, mas ainda assim não é tão distante. Então em 20 minutos ou menos de 20 minutos você consegue pegar um ônibus e tá ali no centro da cidade, ou até mesmo se você quiser ir andando, você consegue ver, né, que vai ser bem bonita a paisagem de você conseguir ir andando. Então, eu já tive um trabalho ali localizado nesse bairro, é um bairro muito bonito. Muito bom também, porque é distante do centro. E dentro desse bairro tem várias empresas também. Então, tem galpões logísticos, tem shopping. Então, talvez você consiga um trabalho ali perto da sua localização. Por exemplo, quando eu morava, né, nesse bairro, eu consegui um trabalho que ficava ali, eu acho que 8 minutos caminhando da minha casa. Era num warehouse. Então, foi muito bom. Fiquei muito tempo trabalhando lá. Vamos agora verificar as fotos dessa acomodação, tá bom? Como eu falei pra vocês, é um quarto, um double room também. Mais simples do que o outro, mas mais barato também. Aí as fotos da casa agora. Bom, e é isso. Aí aqui a gente vai ver na descrição. Aqui a disponibilidade tá a partir do dia 1º de junho, tá bom? Aí aqui tá disponível por um ano. Compartilhando com um, e o owner ocupa o espaço. Então, você vai dividir com o dono da casa, tá bom? Então, aquela dica que eu dou para vocês, que consigam um emprego primeiro, é muito válida, porque quando você for fazer visita nas casas, eles vão te perguntar se você está trabalhando, sabe? E aí a justificativa de, eu sou estudante, eu acabei de chegar no país, não vai ser legal. Assim, claro que é verdade, a gente é estudante e acabou de chegar no país. Mas pegue uma acomodação temporária por 4 semanas a 5 semanas, consiga o seu emprego e depois comece a aplicar, tá bom? Porque aí você já vai ter referência de trabalho. Você é estudante, mas você trabalha? Sim, eu trabalho meio período, em tal lugar, e aí você já vai com a cartinha de referência, porque conta bastante, tá bom? Aqui, ó, please message with a description of yourself. Muito importante que, tá bom, gostei dessa acomodação, como que eu faço agora? Aí você vai clicar aqui e você vai escrever um script prontinho que você consegue, tá bom, ter acesso dentro do nosso Pact Irlanda, mas nada muito difícil também, gente. Então, o que que você precisa escrever nessa mensagem? Você precisa escrever o que que você faz, tá bom? Você precisa escrever também que você é uma pessoa colaborativa com as pessoas da casa, que você mantém o ambiente organizado, que é muito importante, e que você tem referências, que é muito importante também, tá bom? Você vai clicar aqui, tem que estar logado na plataforma e fazer a aplicação. Espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Coloca aqui nos comentários para mim se você já fechou seu intercâmbio, se você ainda não fechou seu intercâmbio, se você já decidiu qual que é a sua cidade, se você ainda tem dúvida, que eu vou responder para vocês, tá bom? Qual de repente é a melhor cidade ali para você, com o melhor custo de vida também, tanto também para conseguir emprego quanto para conseguir acomodação. E clica no primeiro link da descrição, caso você ainda não tenha fechado seu pacote de intercâmbio, você ganha uma carta de crédito fazendo parte do nosso Pact Irlanda. E caso você já tenha fechado o seu intercâmbio, não tem problema, no Pact Irlanda você recebe também 5 modelos de currículos já prontos para você conseguir o seu trabalho na Irlanda, mesmo que você tenha inglês básico, intermediário e avançado. A gente tem videoaulas ali também para conseguir te ajudar a identificar qual que é o seu nível de inglês e quais são as profissões de acordo com o seu nível de inglês, e mais de 150 contatos de recrutadores para que você consiga enviar o seu currículo, e também presencialmente, que é muito importante. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não perder a nossa próxima análise. Então, eu conto com você e espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!